Desde que Jair Bolsonaro perdeu a disputa eleitoral para Lula, uma pergunta volta à tona constantemente. O ex-presidente será preso? Hoje o que existem são apenas investigações no Supremo, 4 no total, uma delas por difusão de fake news. Existirá também a possibilidade de processos por suspeitas não ligadas ao exercício da presidência, como as chamadas rachadinhas. O próprio Bolsonaro citou medo de ser preso em conversa com aliados e em falas públicas. Mais do que isso, existe uma preocupação de que, caso se confirme a detenção de Bolsonaro, uma onda de protestos de seus apoiadores possa ocorrer pelo país. Essa não é uma preocupação somente brasileira. Nos Estados Unidos, a Casa Branca manifestou o mesmo receio em relação a Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, um dos favoritos para a próxima disputa, o Donald Trump, disse hoje que será preso na terça-feira lá em Nova York. É isso mesmo, ele já adiantou que vai ser preso na terça-feira em Nova York. Um dos porta-vozes da presidência dos Estados Unidos, John Kirby, disse que o governo monitora possíveis protestos caso Trump seja detido. O ex-presidente está sendo investigado pela Procuradoria de Nova York por pagar $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para supostamente evitar que ela falasse de uma relação sexual que eles tiveram durante sua campanha de 2016. No sábado, Donald Trump garantiu que será detido nesta terça-feira como parte dessas investigações. Ex-presidente Donald Trump é acusado de ter falsificado registros que mostram um pagamento dele feito a uma atriz de filmes pornográficos chamada Stormy Daniels. A Stormy Daniels diz que teve um caso com Donald Trump em 2006, ou seja, quando ele já era casado com a ex-primeira-dama Melania Trump há 2 anos. Trump nega que os encontros tenham ocorrido, diz que não fez nada de errado e chama a investigação de caça às bruxas para sabotar a sua campanha do ano que vem. O ex-presidente é um dos favoritos do Partido Republicano para concorrer à presidência do país. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a pré-candidatura à corrida presidencial de 2024. O anúncio acontece depois de um desempenho decepcionante do Partido Republicano nas eleições legislativas e uma tentativa dele de eliminar potenciais rivais do partido, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e também o ex-vice-presidente Mike Pence. Esse caso marcaria a primeira acusação contra o ex-presidente americano que poderia impactar a corrida presidencial de 2024. O ex-presidente enfrenta várias investigações criminais nos níveis estadual e federal por possíveis irregularidades antes, durante e depois de seu mandato de 2017 a 2021. Na Geórgia, um promotor está investigando as tentativas de Trump e de seus aliados de anular a derrota eleitoral do magnata nas eleições de 2020 no estado. Republicano também é alvo de uma investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, assim como seu possível envolvimento na violenta invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A CPI, que investiga a invasão do Congresso americano no ano passado, decidiu intimar Donald Trump para depor. Imagens inéditas daquele 6 de janeiro mostram a presidente da Câmara e outros parlamentares apavorados com a ação de apoiadores do ex-presidente. Nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro tem vivido uma história bem parecida com a de Trump. Disse recentemente não acreditar que será preso, mas que deve se tornar inelegível. Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção. O processo vai ser julgado no TSE pela reunião que eu fiz com embaixadores no ano passado. Foi um crime que eu cometi, mas infelizmente veio aqui alguns casos no Brasil, em alguns casos você não precisa ter culpa para ser condenado. Então existe a possibilidade de inegibilidade, sim. No início do ano, o ex-presidente passou a ser investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram os prédios dos 3 poderes. Neste mesmo evento,
Bolsonaro disse que só será preso, neste caso, se houver alguma arbitrariedade. A questão de prisão, só se for uma arbitrariedade. Atos antidemocráticos. Não participei de quebra-quebra, respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles é o direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro. Recentemente, o Estadão revelou a tentativa de uma comitiva do ex-presidente de entrar no Brasil com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, sem a devida declaração na Receita Federal. Foram diversas tentativas de intimidação para reaver as peças, inclusive do próprio Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez várias tentativas para recuperar as peças retidas na Receita Federal. Já a Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que, se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do distrito da culpa. Além disso, existem inquéritos sobre fake news e a atuação do ex-presidente na pandemia que podem levá-lo à prisão. Assim como nos Estados Unidos, existe um cuidado sobre como conduzir esses processos caso eles levem à detenção de Bolsonaro. Isso porque o ex-mandatário já mostrou sua força popular e a capacidade de levar manifestantes às ruas. Afinal, o que pode ocorrer no Brasil e nos Estados Unidos com a prisão dessas duas lideranças? Qual o tamanho da força política de Trump atualmente na política americana? Sobre estes temas, vamos conversar com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Professor, o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, volta agora ao noticiário dizendo que será preso e convocou protestos para essa terça-feira. Fala em um judiciário corrompido. Há algumas frentes de investigação que envolvem Trump, mas nada formalmente aberto até aqui. Fazendo um paralelo com o Brasil, a gente fala que o bolsonarismo, pelo menos ouvindo especialistas, se diz que o bolsonarismo é maior que Bolsonaro. E eu queria começar te perguntando, no caso norte-americano, o trumpismo é maior que Trump? Essa é uma dúvida, porque fazendo uma convocação, e já tinha usado essa tática antes, toda vez que ele está em situação mais crítica, ele tende a usar esse recurso de convocar apoiadores, de criar um clima de conflito com o órgão que está contra ele. Então, a tática comum. Ele tem uma importância, sim, muito grande. Ele é pré-candidato dentro dos republicanos. Então, a gente vê que há ainda um peso muito forte do Trump dentro do partido e também fora dele. Agora, ele teve uma posição na última eleição para o legislativo, em alguns lugares reforçou a ideia do trumpismo, mostrou o quanto ele é capaz de fato, ter uma capacidade de atuação no país, mas também mostrou que essa força não é tão grande em outros lugares. Então, ainda há essa dúvida do quanto ele tem de capacidade de mobilização de fato. Agora, é de fato um movimento que ganhou muita força, então, nesse sentido, enquanto movimento, quanto espelho da extrema-direita, há um descolamento. Então, a gente já pode dizer que tem outras pessoas dentro do Partido Republicano que apresentam ideias semelhantes, até outras mais radicais do que o Trump, e que já ganha em um espaço para além da própria figura do Trump, que é bastante controversa, como também a do Bolsonaro, Esse aspecto é muito interessante, professora, desde a eleição do Joe Biden, pegando a evolução até aqui, como é que o Partido Republicano reagiu à derrota do Trump? É um partido que se mobilizou para ir mais para o centro ou se manteve à extrema-direita, ou em crise de identidade? É uma grande crise de identidade, Manuel. Ele está, de fato, uma situação em que o partido não perdeu sua identidade de um core conservador tradicional,
né? E tem ainda esse grupo, mas tem um racha dentro da extrema-direita e tem uma extrema-direita mais extrema-direita ainda. Então, a gente viu isso na escolha do líder do partido, que seria também o líder da Câmara dos Deputados. Então, o que demonstrou ali a dificuldade dentro do partido de conseguir seguir uma linha. E isso é resultado, e muitos analistas vão apontar que é resultado do próprio Trump, da forma como Trump conduziu o partido nos últimos anos, em criar essas divisões. E aí essas divisões hoje elas têm vários líderes emergentes que acabam gerando, mas não o suficiente para criar uma nova onda e, de fato, conseguir se sobrepor. A gente vê vários candidatos, né, ou pré-candidatos estão se colocando e diferentes espectros dentro do partido. Então, é um partido bastante em crise e a gente vai ver isso ao longo desse momento que começam as primárias. Que aí elas vão, de fato, demonstrar qual vai ser a capacidade de estruturação e também quem vai ser, de fato, o líder do partido para os próximos anos. Nesse sentido, como é que você vê a condução do Joe Biden? Ele conseguiu, até aqui, fazer uma gestão que consiga gerar contraste suficiente e lhe deu uma folga para a disputa das próximas eleições, ou ainda está muito aberto? A gente observa agora o início do governo Lula buscando também esse contraste e uma vontade muito grande de dar respostas, especialmente no campo econômico. E na situação americana, o que você nos diria? Que o Biden tem muitos dilemas, né? Dentro do partido, ele é o pré-candidato, né? Ele já se colocou como pré-candidato, e tem outras pessoas que podem ser também disputarem e podem até ter um apoio. A crise que a gente vê nos republicanos, a gente não vê de forma tão intensa, né, entre os democratas, mas ela também está, e também é um partido que tem aí dificuldades internas, com disputas entre as lideranças, então isso dificulta também para o Biden. Agora, o problema do Biden é, de fato, os problemas econômicos, né? Então ele tem sido questionado, apesar de ter feito um grande pacote econômico, ter buscado mudanças aí, investimentos em áreas centrais, ele ainda sofre da pressão pela questão da inflação e pela questão do emprego em alguns setores. Então isso tem sido uma das críticas. E a outra crítica é que algumas das ações que ele propôs não têm ainda surtido efeito. Então, na área social, uma sociedade muito endividada, uma sociedade com muitos problemas econômicos e com um crescente empobrecimento da classe média. Então, isso tem, apesar do discurso, da tentativa dele de se mostrar como a pessoa que vai alavancar novamente a classe média, ela ainda não viu esse resultado, e isso gera diferentes aí, pressões. Hoje, ele tem uma posição que a gente pode dizer assim, de difícil, mas como as disputas entre os republicanos também é grande, ele consegue ter um espaço para atuação. E o Biden tem que responder também a um cenário internacional muito adverso. Então, isso também é visto e é apontado como um dos problemas para que ele tenha uma popularidade estável, aí uma posição intermediária, não tão ruim quanto o Trump tinha, semelhante ao que o Obama tinha. E um presidente velho. Então, são muitos elementos que fazem com que as dificuldades ainda sejam grandes e que vai ser uma disputa grande no ano que vem, durante a campanha. Professor, o que a senhora identifica em termos de agenda atualmente para essa extrema-direita? Especialmente no caso americano, claro que há semelhanças também com o caso brasileiro, mas o que o Trump levaria à frente pensando nessas eleições? Já dá para identificar algo que ele levaria à frente até 2026? Na eleição inicial dele, a questão econômica pegou muito forte, né? Tornar a América grande de novo. Mas ele sempre atacou muitas outras pautas, especialmente chamadas de pautas identitárias, né? Que ele atacou muito e mantém esse tipo de ataque em seu discurso. O que a senhora identifica aí como agenda central dessa extrema-direita? O Trump está disputando dentro do partido com DeSantis, que é o governador da Flórida, que tem uma pauta conservadora
de identitária também muito forte e posicionamentos, digamos, de um conservadorismo, de uma extrema-direita diferente da extrema-direita do Trump, mas os dois compartilham aí de alguns elementos que têm sido colocados, né? Que e aí entrando na agenda, é a questão sobre a relação com a China, em que eles entendem que o Biden é fraco, tem uma política externa fraca e permite que a China cresça num ambiente sem uma posição. Então, um certo retorno da ideia dos Estados Unidos como potência, né, que vai ser um país de propensão grande. Nisso entra, inclusive, a crítica à posição do Biden na guerra contra a Rússia, na questão Rússia e Ucrânia. Também, aí, novamente, uma forma de mostrar que os Estados Unidos têm sido fracos e não se contrapor, e, ao mesmo tempo, tem sido usado pelos europeus em terem que pagar a conta. Então, a política externa e a posição dos Estados Unidos no mundo é uma das fortes agendas. E a agenda interna é uma agenda econômica, mas é uma agenda de uma ideia de que a sociedade, que a população está empobrecendo porque as grandes corporações que são ligadas a um grupo internacional progressista que acaba criando um cenário em que o americano nacionalista, médio, não tem oportunidades para que se tenha aí a questão da globalização. Então dessa vez, os argumentos são argumentos que eu diria mais ligados ao momento geopolítico e a posição americana, e aí nas diferentes frentes. E a disputa entre o Trump e o DeSantis, ela é nessas agendas, é para saber quem é que reflete mais o que seria o ser verdadeiramente americano. Então, a gente vai ver muito agora, né, nesse momento em que é uma disputa dentro do partido, entender qual dos dois vai ter a capacidade de conseguir demonstrar o quanto essas ideias de fato refletem uma posição política e numa posição de um próximo governo republicano. Professora, a adesão brasileira a essa agenda norte-americana no campo da extrema-direita é um fenômeno que se explica pelo bolsonarismo? Parte se explica justamente pela figura do Jair Bolsonaro, da proximidade dele com Trump? Eu acho que ela tem uma parte o bolsonarismo, ele assumiu esse discurso do Trump, da extrema-direita americana. Ela é muito, de certa forma, presente em outros países, né, com outras ênfases, mas que estão presentes. Complô internacional contra as visões nacionais, a falta de perspectivas, porque você tem uma sociedade que é imposta a determinados valores. Então, acho que isso está dentro de uma grande onda internacional, e os americanos, a direita americana lidera isso via Trump. E o Bolsonaro assumiu esses discursos porque entendeu que ela tinha aderência também para alguns setores brasileiros. O que faz com que essa aderência aconteça? Normalmente são pessoas que se sentem ressentidas que não só que o Estado não respondeu às suas demandas, mas como as mudanças na sociedade acabam tornando essas pessoas excluídas de determinados processos. Então, esse ressentimento acaba sendo um elemento importante para que essas ideias ganhem aderência em determinados grupos. E o Bolsonaro usa os mesmos argumentos de vitimização, de que é preciso se resistir a essa tomada de ideias identitárias, mas é porque nós temos também no Brasil grupos que têm essa mesma estrutura de crenças que a gente vê em outros países. É uma parte porque o Bolsonaro entendeu e assumiu esse discurso, mas também porque internamente a gente tem grupos bastante que acabam sendo aderentes a essa lógica. E a gente chama esse processo de uma polarização emocional, emotiva, porque é quase como se fosse pessoal a posição que essas pessoas acabam tendo frente às adversidades que elas sofrem na vida. E como você tem um reforço
de convencimento, né? Eu vejo essa situação e falo, olha, eu vivi isso, eu estou vivendo isso também, então essas ideias fazem todo sentido para esses grupos. Então essa lógica quase psicológica acaba sendo reforçada nos discursos, nas fake news, na estratégia de vitimização desses políticos. Isso explica em parte também o fato da questão de discutir a democracia muitas vezes não cola popularmente, ainda que seja muito relevante para o funcionamento do Estado, mas na prática eleitoralmente é quase como se isso fosse um conceito muito sofisticado para ter apelo perante ao público? Porque a democracia a gente está falando de valores, né, de mais compartilhamento, e essas ideias que são colocadas por esses grupos tem a ver com o dia a dia da pessoa, né? Ela sente isso no seu dia a dia. Então você tem um discurso de valorização de processos, institucionalizações, mas no dia a dia ele tem uma outra realidade. E essas táticas, né, de comunicação política reforçam esse processo. Aí você fala, olha, mas a democracia é maravilhosa, só que eu não tenho ela no meu dia a dia. Então, por isso que um grande processo importante é a gente ter uma cultura cívica mais forte, que faria com que as pessoas entendam que ela participando, ela pode mudar a realidade política e com isso ela consegue ter os resultados que ela gostaria do sistema político também. Só para a gente fechar, olhando para o futuro, a gente vai entender melhor essa força eleitoral do Trump a partir das primárias, e aí é o próximo grande teste, isso levando em conta se ele efetivamente não for preso. Mas tá por aí, a gente pode colocar como um marco para a gente entender se ele vai forte ou não para as próximas eleições? Se ele for indiciado e for preso, primeiro porque vai ser um grande evento, né? Vai ser o primeiro ex-presidente que tenha uma situação como essa. Depois é como vai ser a reação, porque uma coisa é ele convocar, mas não ter ainda nenhuma efetividade. É o que vai acontecer se de fato, tanto que o distrito de Manhattan está preocupado com a segurança, porque pode gerar aí vários tumultos. Então vai se entender qual vai ser o tipo de apoio que ele tem, porque isso já vai ser um grande divisor de águas. Dentro do partido, depois do anúncio que ele fez, houve uma espécie de um lado, aqueles políticos que são partidários e que saíram em defesa, mas uma grande parte permaneceu em silêncio para esperar para ver o que vai acontecer. Então isso já vai dar se acontece, isso já vai ter um efeito na distribuição de recursos, nos fundos de apoio financeiro e na distribuição de poder dentro do partido. Então, aqui eu acho que a gente percebe. Mesmo assim, se ele vai para as primárias, aí a gente vai ver qual a capacidade de fato que ele vai ter. Mas eu acho que antes isso já vai ser dado logo depois de qualquer decisão que for tomada. Muito bem, nós ouvimos aqui a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Rose-Hacker, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado pela entrevista, professora. Eu que agradeço, obrigada. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 21 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E para conversar com a gente, tem o podcast @estadão.com ou em algumas das plataformas em que distribuímos aqui o nosso podcast, existe a possibilidade de você comentar por lá também. Um abraço para você e até mais.